Aqui novamente, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, essa casa bendita de orações, para mais uma reunião virtual. Pela primeira vez, vamos fazê-la ao vivo para todos os irmãos que assim gostarem de compartilhar. Lembrando a todos os irmãos, logo após a palestra, haverá o passe de harmonização e também a fluidificação da água. Levamos nesse momento nossos pensamentos até a espiritualidade superior e nos preparemos convenientemente para a nossa reunião da noite, esquecendo todos os nossos melindres, todos os nossos rancores, esquecendo todos os nossos melindres e deixando todos os nossos dores do rebite, esquecendo todos os nossos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, Pai de amor e bondade, sabemos, Senhor, que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Se conosco nesse momento, faz vibrar em nós a confiança e a fé, afasta de nós o mau pensamento. E esse Jesus, Verbo divino de Deus, é o nosso caminho seguro, ao qual devemos seguir. Sabemos, Mestre, que és o remédio que cura todas as dores, e és a quem devemos recorrer em todos os momentos da nossa vida. Por isso te pedimos, permita que os bons espíritos, tarefeiros do bem, possam levar a todos os lares os irmãos que estão nesse momento de angústia, que todos, Senhor, possam ser amparados conforme o merecimento, os anseios, as necessidades de cada um. E ainda te rogamos, Mestre, e a Irmã Sheila, que é a diretora espiritual da nossa casa bendita, a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja. Procuremos entrar em sintonia
Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão 58, Esperança. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Romanos, capítulo 12, versículo 12. É a fé e a paciência fortalecidas pelo poder da oração. Não há melhor maneira de vencer as dificuldades e lutas da vida do que a paciência e a perseverança e na certeza que o resultado positivo confere. Não existe melhor forma de fortalecer a paciência que a própria luta. Não existe melhor maneira de se entrar em comunhão com a fonte de energias infinitas que a oração. Tem, pois, esperança e paciência, que só se podem alcançar pela fé, e busca energias para fortalecer a fé no energismo da oração. Diante da luta, persevera. Nas tribulações, acalma-te e espera. Nas quedas, recomeça. Na fraqueza, ora. Fixa em tua mente. A esperança traz alegria, renovando a força de cada dia. Fortalecer a esperança é semear a bonança. A esperança anula o sofrer, renova a alegria de viver. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Fernando, para quem rogamos de todos vibrações de alegria, de paz, de ternura. E a Jesus rogamos envolvê-lo na sua paz, na sua luz, nessa missão tão importante para o nosso aprendizado. Fernando está sem o áudio. Boa noite, caros amigos do Cheiro. É uma alegria revê-los. Boa noite àqueles que estão acessando pela primeira vez diretamente essa nossa reunião. E nós gostaríamos, nessa reunião de hoje, eu que aqui estou tendo a oportunidade de facear os nossos queridos amigos, Ari, Gilma, André, que essa nossa reunião fosse quase que uma reunião em que nos sentíssemos reunidos numa mesa, para que nós possamos extrair desse nosso momento o melhor, para que nós possamos assim conseguir compreender as diversas situações em que estamos vivendo e também poder fazer tudo que possa ser mais útil para a nossa renovação. Nós estamos já chegando a quase 10 meses do que nós chamamos dessa crise da pandemia, que iniciou-se com uma expectativa de que nós pudéssemos ficar num certo isolamento, chamados por alguns, reclusões por outros, e a gente chama que a gente ficou, certo, voltou para casa durante esse período. Mas nós já, para muitos, esse período já se alonga, como disse, há quase 10 meses que muitos se encontram dentro das suas casas com presenças muito maiores do que no passado. E estudiosos e estudos recentes verificaram um aumento exponencial nas condições, nos sintomas de depressão, de ansiedade, de angústia da população, principalmente da população brasileira, comparada com outras sociedades ao redor do mundo. Inicialmente, lógico, a conclusão de tudo isso pode ter sido simplesmente imaginando de que o fato de estarmos reclusos levava a isso. Mas um grupo de estudiosos resolveu verificar, com um grupo de pessoas, o que é que nós, vamos aqui nos colocar, o que é que nós ficamos fazendo no período que estamos em nossos lares, em nossas casas, o que nós fazemos.
E aí, reunindo dados, que são dados macros, e depois dados de cada uma dessas pessoas, e um dado importante, ou dois dados foram muito interessantes. Os brasileiros, nós brasileiros, estamos entre os 6 países do mundo que mais assistimos televisão, que mais passamos tempo diante da televisão. E a nível de utilização dos smartphones e utilizando a plataforma do WhatsApp, somos o segundo do mundo. E na internet, passamos quase, antes da pandemia, passávamos em média 3 horas e 40 minutos em conexão. Analisado depois da pandemia, esse tempo aumentou também substancialmente. Então, verificou-se que nós estávamos vendo mais televisão, muito mais tempo. Por quê? Porque agora estamos no recinto do lar, em que as nossas TVs são ligadas para poder assistir, muitas vezes, os programas matinais, e vão até meados da noite. E ao fazer, então, a avaliação dos estudados, chegou-se, então, à conclusão de que as pessoas passam um tempo muito longo assistindo os noticiários, e principalmente iniciados pelos noticiários que traziam as condições da pandemia. E depois, então, verificou-se que há uma extrema carga dessa informação repetida pela manhã, reprisada ao meio-dia e novamente à noite, e eles ficavam vendo as estatísticas, as próprias expressões trazidas pelo noticiário da Covid, em que repetiam incansavelmente mortes, incansavelmente as condições o termo, né? Inicialmente o termo que mais aparecia era o distanciamento. Enfim, era um clima bastante negativo a ser acompanhado diariamente por essas pessoas. Verificou-se também que ampliaram os grupos de WhatsApp. E com a ampliação dos grupos, nós recebemos mais mensagens, temos mais interação com essas mensagens. E nesse estudo, tiveram a autorização e a liberdade de poder fazer avaliações das mensagens e do tipo de grupo que eram compostos os smartphones de cada uma dessas pessoas. E foi verificado também que, mesmo dentro das comunicações dos grupos, havia, então, uma insistente reprise dos aspectos da terapêutica da Covid, mas não só isso, como também foram identificadas muitas mensagens enviadas de cunho bastante negativo e espalhadas para outras pessoas. Era um compartilhamento de imagens e de mensagens muito negativas. Então, isso somado à televisão, somado ao WhatsApp, e não só da Covid, outro aspecto que foi identificado na qualidade, não é só questão de tempo que ficamos nos meios de comunicação, é a qualidade daquilo em que estamos conectados. E eles, então, repararam que, principalmente, como nós vivenciamos agora, este estudo terminou agora no mês entre setembro e outubro, eles viram que havia um bombardeio de notícias que faziam foco no Covid, foco nas queimadas, que também foi bastante enaltecida, como isto acaba levando as pessoas a entrar dentro dos incêndios, certo? E serem consumidos por este fogo de comunicação. E nunca houve tanta comunicação no sentido de parte negativa de crimes, de apreensões de drogas. Então, passou-se a dar muita ênfase, mesmo em canais que não eram no passado, canais que tinham isso como âncora, mas canais que tinham uma certa ética no seu comportamento de mensagem, passaram também a adotar essas notícias. Então, isso levou
e leva a cada um de nós para que possa crescer o aspecto da ansiedade, da angústia e da depressão. Então, a nossa intenção na noite de hoje, ela tem uma intenção específica. A intenção de que nós possamos fazer uma avaliação dessa introdução que nós fizemos, porque o que nós estamos percebendo, né? E esse estudo também percebeu. Havia uma percepção clara de que o mundo entrou numa condição de completa decadência e declínio, certo? De seus valores, de suas expectativas de vida melhor, ou seja, isso teria que ser contraposto. E hoje a gente veio aqui para poder trazer uma mensagem, primeiro, esclarecendo, para que a gente possa fazer uma avaliação de como estamos utilizando e quanto tempo estamos ficando ligados nesse aspecto que falamos, mas também para que nós possamos fazer, então, uma mudança nossa de comportamento necessária, porque para que a gente possa fazer a transformação da sociedade, do mundo, só existe um caminho, a transformação individual de cada um de nós, no sentido de poder transformar a nossa sociedade. Vejamos bem, né? Utiliza-se muito o termo hoje da transição, em que nós estaríamos passando do processo de transição para a entrada no futuro do mundo de regeneração, mas esse período de transição é um período longo e que não tem data de inicial e data de término, como se fosse uma coisa automática. Mas, quando analisamos o mundo, perguntamos, o mundo está melhorando? Nós poderíamos ter afirmações aqui que levassem com que nós pudéssemos pensar nisso como de uma forma assertiva? Talvez nós não tenhamos essa condição, mas esteve um escritor chamado Steven Pinker. Ele escreveu um livro, chama-se Anjos Bons da Nossa Natureza. Essa é a tradução para nós. Este livro tem mais de 1.400 páginas, e este Steven Pinker, que é um psicólogo evolucionista, fez esse trabalho, é professor de uma grande universidade americana, ele reuniu estudos científicos, através de pesquisas e pesquisa de outros, de mais de 10 mil anos da nossa sociedade. E ele prova, logicamente isso não é difícil, como vamos enfatizar com algumas informações, de que a sociedade melhora e melhorou muito. Não é nos seus aspectos científicos e tecnológicos, são nos seus aspectos de sociedade, do seu crescimento moral, do seu crescimento de convívio social. Trazemos aqui algumas datas bastante recentes, né, que poderíamos dizer quase que contemporâneas, né, nesse mundo que nós estamos vivendo. Junto com essas datas que vamos trazer, nós vamos ter, por exemplo, em 1863, eu digo isso é recente, porque nós que somos, né, temos a visão e a filosofia espírita, costumamos dizer que a vida é um segundo no relógio da eternidade. Então, 1863, qual foi o fato relevante, importante para toda a humanidade? Houve a abolição da escravatura no continente americano, ou nos Estados Unidos da América, que foi promovida por Abraham Lincoln, em 1863. Mais tarde, um pouquinho, 1888. A abolição da escravatura no Brasil. Isso é tão recente que não sou, talvez, o mais velho, né? Eu devo ser um dos mais velhos aqui da nossa sala, mas quando eu ia para passar férias em Itaberaí, quando eu ia para Goiás Velho, lá estavam e estão até hoje alguns vestígios da própria escravidão. Os muros, né, as situações. Então, isso é muito recente. Então, em 1888, as pessoas de cor negra, os negros, eram animais, eram escravos. E naquele momento foi, então, o início dessa sua liberdade.
Podemos chegar mais para frente, quando nós vamos ver, em 1989, um grande acontecimento no mundo, que foi a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim veio a trazer para todos nós um acontecimento em que o mundo começa a se unir, não só nos seus aspectos culturais, mas nos seus aspectos de solidariedade. A queda do Muro de Berlim faz aparecer no futuro a Comunidade Comum Europeia, aonde nós vamos ver unidos países que 50 anos atrás ou 45 anos atrás foram envolvidos em conflitos terríveis, como foi o caso da Alemanha e da França, da Inglaterra, daqueles que ali participaram da Segunda Grande Guerra Mundial. E hoje, quando nós voltamos e analisamos o continente europeu, nós vamos encontrar dos países mais evoluídos, um dos países mais fraternos, que tem uma justiça social e que passou a ser a locomotiva da Europa justamente na Alemanha. A Alemanha é essa que patrocinou uma grande mancha na história da humanidade. E nós vamos, então, podemos aqui trazer, quando falamos da abolição em 1863 nos Estados Unidos, nós vamos mais à frente, porque com a abolição da escravatura, não se eliminou o racismo, a discriminação racial. Essa discriminação racial se prolongou durante muito tempo. E durante esse tempo que se prolongou, eu poderia dizer que o ápice do que aconteceu na abolição da escravatura, estamos até ligados muito agora na última eleição americana, quando nós tivemos, então, um negro como presidente dos Estados Unidos. Então, são diversos os fatos. Para aquelas mulheres que aqui estão neste momento assistindo, certo, essa nossa reunião, as mulheres, há alguns anos atrás, muito recentes, elas não tinham sequer seus direitos reconhecidos dentro da nossa própria legislação, não podiam votar, certo? A lei mais recente de proteção à mulher é muito nova, nós estamos falando agora da Lei Maria da Penha, que vem a proteger, certo, as agressões realizadas pelos homens às mulheres. Que no passado, que lá atrás talvez fosse completamente compreendida dentro dos aspectos até culturais. Então, são muitos os fatos que podem mostrar o otimismo no aperfeiçoamento da sociedade. Quando falamos em violência, e nós muitas vezes apontamos, o mundo está muito violento, o mundo está muito... Não é o mundo está muito violento. Nós temos sociedades distintas que lá no passado foram extremamente violentas. Vamos ver os países nórdicos, notadamente a Noruega, em que em 1250 e pouco, a Noruega, com seus vikings, faziam as coisas mais... eram os bárbaros. Hoje a Noruega tem um índice de mortalidade por homicídio de 2 por 100 mil. Comparado com o Brasil, que se encontra em 35, então nós temos muito para progredir? Temos. Nós vamos chegar na situação da Noruega? Vamos, porque esse é a lei do progresso, a lei do aperfeiçoamento, isso é o que irá acontecer. Agora, como que se faz isso? Como se transformaram? Como nós chegamos nessa situação? Aí é que nós temos que chamar a cada um de nós para que nós possamos nos reconhecer como agentes de transformação. Primeiro, então, precisamos sair dos aspectos da caixa em que nos encontramos, e compreender que cada um de nós, para que essa nossa sociedade, especificamente o Brasil, possa ser menos violento, ele vai depender de quem? Ele vai depender da ação de cada um de nós. Fala-se muito, às vezes, quer enaltecer o mal, e que o mal, quase que, quando se fala assim, de que ele pode estar superando o bem. Isso nunca irá acontecer e nós temos certeza. Só que o mal é ousado. E nós dizemos que o bem é ingênuo. E o que é que nós precisamos, então? É que nós, as pessoas de bem, passem a ser ousadas. Passem a ter as atitudes ousadas. Foi ousado nos Estados Unidos
e a gente, às vezes, entra no desculpismo, não, mas ele é ele. Não, Martin Luther King foi ousado quando ele, então, fez, na sua luta, para que pudesse eliminar a discriminação ou diminuir a discriminação racial nos Estados Unidos. E sem que ele utilizasse nenhum aspecto negativo, só os aspectos cristãos. A ousadia de Martin Luther King, a ousadia de Nelson Mandela, a ousadia de pessoas recentes. Nós temos uma menina de 16 anos, que hoje faz o ativismo ambiental, que é a menina chamada Greta Thunberg, que está passeando pelo mundo todo para que ela possa, certo, conclamar a todos nós para que nós possamos preservar o nosso meio ambiente. Nós estamos tendo tido agressões no meio ambiente? Sim. O aspecto ambiental na Terra piorou? Em alguns aspectos, sim. Mas como é que ele vai se manter, se recuperar? Através de atitudes ousadas de cada um de nós. Então, nós precisamos ser ousados. Quando a gente diz ousado, é com que a gente possa agir não em pensamentos individuais, mas através da renovação do mundo em que nós estamos nos encontrando. É interessante, né? E aí esse estudo também mostra os aspectos da influência. Nós somos seres que recebemos influência? Sim. Estudando os grupos de WhatsApp, são identificados os passivos, são identificados os que são influenciadores, os influenciadores do bem e os influenciadores do mal. Isso nós podemos assistir até nas próprias reuniões, nas próprias salas de aula. Quando nós estudávamos, nós tínhamos um número de alunos muito maior dentro das nossas salas de aula, e se você fizesse uma avaliação de 40 alunos que tivesse dentro da sala de aula, nós tínhamos 40 alunos que estavam dentro, que chama nem quente nem frio, mais 5 alunos que eram ruidosos, que a gente chama dos bagunceiros, e 5 alunos que eram aqueles que eram chamados os nerds, ou são chamados os estudiosos, os CDFs, tudo isso que lá estavam. E no meio nós estávamos ali, para sermos influenciados, recebermos a influência, e isso ocorre até hoje. Então, nós podemos influenciar, e este é o que nós estamos chamando, cada um de nós que aqui nos encontramos, para que nós possamos sair de um estado de ingenuidade, por que não dizer de passividade, para que nós possamos nos transformar em pessoas que possam ser ativas. E isso a cada momento a gente pode realizar. Eu verificava, certa feita, um professor, uma escola de inglês. Uma escola de inglês lá no Rio de Janeiro. Esse dono da escola, ele abriu a sua escola de inglês para a classe alta. E quando ele abriu a sua sala de aula, ele verificou que da sua janela, ele identificava moradores de rua debaixo de um viaduto que lá estava. Ele olhou aquilo. Essas pessoas que ficam debaixo dos viadutos, e a expressão não é minha, mas é a expressão que eu achei bastante interessante, do Divaldo, eles são considerados os invisíveis da sociedade. Mas para aquele empresário, ele viu visibilidade naqueles que lá estavam, certo? Diariamente dormindo debaixo dos viadutos. Ele se dirigiu a eles, ou seja, ele foi ousado. Porque para que você possa primeiro se dirigir àqueles que estão à rua, há necessidade dessa expressão que estamos utilizando aqui hoje, da ousadia. E foi até eles e os convidou. Primeiro, logicamente, ofereceu a eles o aspecto da salubridade, da alimentação, e deu a eles aquilo que eles nunca podiam imaginar, o convite para que eles pudessem vir estudar inglês. Será que nós podíamos imaginar esse tipo de ação? Quando eu imaginaria que eu fosse chamar moradores de rua para estudar inglês? E não é um, são diversos. Ele fez, então, uma turma de estudantes de inglês que passaram a estudar inglês e que se transformaram. Eles se transformaram pelo inglês?
Não, eles se transformaram porque eles foram agora, foi dado a eles a dignidade. Alguém se lembrou deles. Alguém os viu. Ou seja, esse então é o bom influenciador, porque também diariamente esses moradores recebiam os maus influenciadores, que ali estavam na procura deles serem transportadores de drogas, de utilizá-los para outros tipos de atitudes negativas. Mas agora foi o quê? A parte positiva que veio até eles e que os recuperou. Se nós lermos essa reportagem, tudo o que ocorreu, houveram recuperações extraordinárias, pessoas que voltaram para os seus lares, que reconstruíram seus lares, e assim, então, que nós vamos transformar o mundo. E o mundo está sendo transformado desde que Jesus chegou aqui. A ousadia inicia-se com Jesus. Sim, Jesus foi o grande ousado, porque quando ele chega naquele período, olha a situação em que nós nos encontramos. Olha a situação do mundo, um domínio total do Império Romano. Jesus, quando mesmo criança, ele já conviveu quando Herodes manda matar crianças. Então, essas situações, elas existiram, e elas estão cada vez mais. E hoje, se nós tivéssemos uma ação dessa que foi feita, de matar crianças, seria a coisa mais absurda, porque hoje os escândalos nos chamam a atenção. Os assassinatos chamam as atenções, eles não são mais lugares comuns na nossa sociedade. E Jesus, na sua ousadia, inicia ali, então, a transformação do mundo. E quando a gente fala dessa condição de convidar a nós para nos tornarmos ousados, quando Jesus olha para os seus próprios apóstolos inicialmente, que os evangelhos nos mostram que eles se afastaram de Jesus no momento mais difícil de Jesus. Eles tiveram receio. E a quem Jesus recorre, mesmo depois da sua volta ao mundo espiritual? A qual ousadia quem ele procura? Ele procura um ousado chamado Saulo. Saulo, então, que perseguia, ele disse, com essa energia de perseguição a mim, imagine se ele transmuta e muda. E o Saulo, então, se transmuta para Paulo e foi um dos maiores divulgadores do cristianismo que nós já tivemos. E assim, nós vamos ver a história da humanidade através das pessoas, através de cada um. No estudo filosófico, que muitas vezes procuram qual é a maneira de melhorar o mundo, como o mundo está melhorando, o direcionamento é melhore o indivíduo para que ele melhore a humanidade. Então, nós temos que ser exigentes conosco mesmo, avaliar as nossas posturas, avaliar os nossos comportamentos, ver o grau de ousadia que estamos tendo na nosso convívio. Então, nós mesmo dentro do Sheila, eu passei a conviver um pouco mais com o Sheila após a pandemia, então nós vemos que existem dentro do Sheila pessoas ousadas, pessoas que se dirigem para as necessidades do próximo, e é assim. Nessa escola de inglês tem um professor que veio dos Estados Unidos e que participou ativamente desse processo. E ele disse uma coisa, olha, eu nunca tive tanta riqueza na minha vida. Mas não é a riqueza material. É a riqueza espiritual, é a riqueza que vem através de quando nós agimos em direção do próximo. E é assim que nós vamos, então, cada vez mais melhorar essa sociedade que a gente está. Não há dúvidas, não temos dúvidas absoluta de que a Terra tem o seu processo de melhoria constante, mas Jesus ainda está procurando os Saulos e os Paulos de Tarso, a cada um de nós, para que nós possamos corresponder. Se Paulo percorria grandes distâncias para poder pregar o cristianismo, o que Jesus espera de nós? Qual é a melhor maneira de que nós possamos pregar o cristianismo? Simplesmente através do nosso exemplo, do nosso comportamento, nada mais do que isso, em cada lugar que nós estejamos. Logicamente, cada um tendo os seus graus, mas se nós, através das nossas posturas e dos nossos comportamentos, tivermos atitudes que estejam sempre ligadas, vamos sair fora, vamos deixar as televisões, vamos deixar os grupos, tem tantas outras coisas positivas para que nós possamos fazer. Quanto tempo deixamos de escutar uma boa música, de ler um bom livro, de nos dirigir a tantos lugares que necessitam da gente, que nós poderíamos contribuir, mesmo através da internet. A internet está aqui, nós aqui estamos utilizando, tem coisas extraordinariamente positivas.
E nós precisamos, então, utilizar toda a tecnologia para que ela possa favorecer a nossa ousadia. Eu vou encerrar contando uma pequena história de uma senhora, e eu falava em depressão, e qual é a terapêutica para a depressão nesse caso? Não vamos aqui entrar em todos os meandros da depressão. A família, então, diante da figura depressiva daquela senhora, e há tempos eles tinham tentado as diversas terapêuticas, contrataram o melhor psiquiatra que tinham naquela região. Esse psiquiatra entra dentro do ambiente em que aquela senhora morava, já analisa os aspectos do próprio ambiente físico, paredes escuras, lugar sombrio, verifica em cima da mesa uma quantidade enorme de cartas, de correspondências que ela nunca mais abria. Ela vivia única e exclusivamente para levantar, cuidar de suas violetas dos Alpes e deitar. Esse psiquiatra, então, ao analisar aquele quadro, ele, então, chamou-a para tentar, então, uma situação. Ele disse, olha, nós vamos começar agora a abrir os convites, porque naquelas cartas tinham convites para aquelas, porque eles pudessem, ela era uma família muito reconhecida na sociedade. E você vai começar a corresponder a cada convite de aniversário, a cada convite disso, daquilo, você vai mandar uma violeta. E ela começa, então, nessa sua transformação, mandando uma violeta, respondendo e mandando uma violeta. Em pouco tempo, então, ela esgotou, ela que tinha uma coleção imensa de violetas, ela esgota o seu estoque de violetas, e aí ela começa, então, a sair da sua clausura, vai para começar a ter a oportunidade de comprar agora outros objetos para fazer os novos vasos de violeta, outras violetas, e assim foi a terapêutica simples. Então, a terapêutica, para que nós possamos sair, muitas vezes, desses grandes riscos depressivos, de ansiedade, de angústia que nós vivemos, é fazer o bem ao próximo. Não tem-se a menor dúvida sobre tudo isso. Não é o momento que nós possamos acreditar em nós e ter a consciência. Mundo para ser melhor, mais rápido, melhor individualmente, não pensando simplesmente em fazer algo para você ir para o mundo espiritual, mas melhorando para poder melhorar a sociedade em que a gente vive. A felicidade efetiva não está em receber benefícios dos outros, está em prestar benefícios para todos que nós possamos, a cada pessoa que está em contato conosco no dia a dia. Então, eu espero que esta possa ser a mensagem da noite de hoje e que a gente possa fazer uma reflexão sobre os pontos que foram aqui colocados. Muito obrigado a todos, certo, pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos ao irmão Fernando pela palestra da noite, rogando a Jesus que derrame mais bênçãos sobre o irmão, a fim de que ele possa cada vez mais trazer as palavras esclarecedoras do Evangelho do nosso Senhor. Muito adequada, trazendo o Evangelho de há 2000 anos para o mundo atual em que vivemos. Muitas pessoas acham que naquela época era tudo diferente, então ele trouxe com muita precisão uma comparação daquilo que dizia o Evangelho de há 2000 anos atrás com as nossas dificuldades do dia de hoje. Então, peçamos a Jesus mais uma vez que continue derramando mais bênçãos sobre esse irmão, a fim de que ele venha e traga mais palavras esclarecedoras para todos nós. Prezados irmãos, é chegado o momento do nosso passe virtual. Mas antes de iniciar, eu rogo aos irmãos aqui presentes, como já foi advertido pelo nosso irmão que iniciou a reunião, o nosso irmão André, que cada um traga as suas águas para serem frutificadas, deixando ao seu lado suas mesas, suas garrafas. E também que tragam os nomes daqueles irmãos, aqueles seus queridos, que querem que seja feita uma vibração especial para eles, quer seja do plano encarnado ou desencarnado. Coloquem essas listas ao seu lado. Se não fizeram a lista, no momento adequado,
basta simplesmente pensar nesses irmãos. Então, vamos nesses momentos continuar com a vibração elevada dessa reunião, porque nós a iniciamos em nome de Jesus. E agora, para continuarmos ainda nessa enlevo espiritual, cada irmão, para que tenha um momento mais favorável, porque tudo depende de nós, meus irmãos, depende da nossa fé. Então vamos sentar nas nossas cadeiras, nas nossas poltronas, bem confortavelmente. Vamos ficar bem relaxados. E vamos fazer um movimento respiratório, bem profundo e lentamente. Inspirando pelas narinas, calmamente, e expirando pela boca. Mais uma vez, vamos inspirar o ar. E expirar. E à medida que vamos respirando, vamos mentalizando a figura meiga de Jesus entre nós. E conseguimos visualizar que do seu coração amoroso esparge energias essenciadas, multicoloridas, que atingem o nosso centro de coronário, que se encontram no alto das nossas cabeças. E essas energias vão penetrando lentamente. E à medida que elas vão penetrando, elas vão envolvendo os nossos órgãos, a começar pelo nosso cérebro, todos os órgãos que se encontram no nosso crânio, tantos da visão, da audição, do olfato, do paladar. Envolve as nossas gargantas, o nosso coração. Chega aos nossos pulmões e, nesse momento, pedimos à equipe espiritual um reforço especial para esse órgão, a fim de que ele, envolvido por essa luz, haja uma couraça protetora, a fim de que vibrações negativas não prejudiquem esse órgão. Nosso pâncreas, nosso baço, o nosso estômago, nosso fígado e nossa vesícula, os intestinos, nossos rins, bexiga e demais órgãos do aparelho reprodutor. A energia vai fazendo retorno através da nossa coluna vertebral. A energia retorna e vai envolvendo todos os órgãos, glândulas, células, toda a nossa pele e também a nossa ossatura. E nesse momento, o nosso campo energético, envolvido por essa luz maravilhosa provinda do coração amoroso de Jesus, está com muita paz, equilíbrio, harmonia e saúde. Sentimos uma imensa sensação de bem-estar. Mais uma respiração profunda. E agora vibramos nos nomes nas quais colocamos nas nossas listas de pedidos. Para os encarnados, para os desencarnados. À medida que vamos vibrando em cada nome, a equipe espiritual de Sheila, seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos, vai a cada lar da pessoa que foi mentalizada e os envolve com as mesmas vibrações
paz, saúde, equilíbrio e harmonia. Muita paz a todos esses irmãos. E aqueles queridos que já se encontram no plano espiritual. Rogamos a Jesus que os coloque, se houver necessidade no hospital, ou se for o caso, numa escola da espiritualidade, a fim de que esses irmãos também continuem o seu processo evolutivo, agora, no plano espiritual. E vos agradecemos, Senhor, por tudo quanto recebemos. Nós queremos também pedir a esses abnegados trabalhadores da Casa de Sheila, que estão ao nosso lado, para que transformem as águas que já foram previamente trazidas pelos irmãos. Transformem suas moléculas em elemento medicamentoso, a fim de que cada um que delas fizer uso com fé possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, mestre amado Jesus, agradecido por esse momento, por tudo quanto recebemos, nós encerramos esse momento na nossa paz. Mestre amado Jesus, em vosso nome nós iniciamos a reunião da noite. Com a proteção da nossa irmã Sheila e de toda a equipe espiritual da nossa Casa de Orações, que nunca mede esforços para atender as nossas rogativas. Nós queremos agradecer por tudo quanto recebemos, não só nesta noite, como nas noites anteriores, durante a nossa existência, nos dias que se seguirão. Pedimos força, Senhor, e também que as nossas capacidades intuitivas sejam dilatadas e aumentadas, a fim de que esses irmãos possam, com mais facilidade, nos intuir os caminhos do bem, do amor e da paz que devemos tomar nas decisões do nosso caminho evolutivo. E assim, Senhor, por tudo quanto recebemos, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite, a vossa santa e doce paz. E que assim seja.